Bom dia a todas as pessoas presentes, né? Eu sou o Rafael Menezes, sou aqui do Departamento de Compliance hoje, e é com imenso prazer que damos início à segunda semana de Compliance da Fundação do ABC. Em nome da diretoria de controladoria dessa instituição, agradecemos a presença de todos os presentes aqui nesta manhã, aos representantes das nossas unidades gerenciadas, à presidência da Fundação do ABC pelo apoio irrestrito à organização deste evento, e principalmente aos nossos palestrantes convidados que prontamente aceitaram o desafio de enriquecer esta jornada de conhecimento. A Semana de Compliance da Fundação do ABC já se consolida como um importante espaço de diálogo, aprendizado e fortalecimento de uma cultura ética e de integridade em nossa instituição, bem como em todas as unidades sob a gestão da FUABC. Vivemos em um tempo em que as organizações públicas e privadas são continuamente provocadas a repensar seus papéis na sociedade, não apenas sob o ponto de vista da eficiência, mas também sob a ótica da responsabilidade ética e social. E é nesse contexto que o compliance se consolida como um verdadeiro instrumento de governança, garantindo que os princípios e valores institucionais sejam efetivamente traduzidos em práticas diárias que promovem legalidade e legitimidade em todas as nossas atividades profissionais. O caminho para essa construção teve início lá em 2019, quando a instituição firmou um TAC com o Ministério Público, ratificando o compromisso com o planejamento, a execução e a eficácia de um programa de compliance. Nesta segunda edição do evento, preparamos 3 dias com uma programação especial para todos vocês. De hoje até quarta-feira, no período da manhã, traremos experientes especialistas que abordarão temas como cultura de integridade, o valor da ética no cuidado ao paciente, diversidade com ética, o valor das ferramentas de compliance no ambiente corporativo e também na gestão de pessoas, além dos riscos e conflitos. Temas sensíveis e imperativos que permeiam a rotina de todas as nossas atividades, sendo elas administrativas, assistenciais e de ensino aqui nessa instituição. E para iniciarmos a programação de hoje, convidamos para realizar a abertura oficial deste evento o presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes. Bom dia a todos. Na pessoa do Vinícius, né? Me permite chamar de Vinícius, né, Vinícius? Eu quero cumprimentar todos os gestores, todas as pessoas que estão presentes aqui, os funcionários, as pessoas que integram a Fundação do ABC, a comunidade Fundação do ABC, aí com seus 30 mil pessoas, né? São 30 mil pessoas que de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, estão atendendo a saúde pública, atendendo o SUS. Eu inicio cumprimentando e dizendo da importância desse tema, em especial para a Fundação e mais especialmente para mim, porque desde a nossa história aqui na presença junto à Fundação, compartilhando aqui os grandes desafios da instituição, nós tomamos por base como pilar fundamental a integridade, né? A integridade foi a voz da Fundação, foi que nós tentamos trazer e traduzir aqui na instituição e permear em todas as nossas unidades com modernidade, profissionalismo e, em especial, com o planejamento estratégico, né? O pilar da integridade é um pilar, se não um dos mais importantes, creio que o mais importante, talvez, na sustentação do nosso planejamento estratégico, que hoje já está aprovado, está se desenhando aí para chegar em todos os cantos da Fundação, em todas as unidades. Então eu vejo com muito otimismo, com uma iniciativa muito importante a questão da integridade. E fora dos muros da Fundação, nós também percebemos o desafio desse tema, desse assunto no âmbito das relações, dos vínculos que nós estabelecemos com o Estado, com as estruturas de saúde e com todas as práticas que decorrem dessa atividade que nós executamos. Eu fico sempre a afirmar aqui a importância desses espaços sólidos, desses espaços importantes que nós desenvolvemos em relação à transparência, em relação às boas práticas, em relação à convivência, né, Vinícius? Acredito que nós temos aí um manualzinho, né, que está saindo, um manual muito bacana, eu tive acesso, o Vinícius me trouxe um manual que é literalmente quase uma lição de convivência e lidar com as diferenças, né, Vinícius? Então, eu vejo que são ações importantes que a gente, há alguns anos atrás, não muito distante,
a gente não via acontecer. A gente só via pequenas iniciativas, quando não pontuais, naquelas instituições que estavam lá, mais modernas, e atingindo ali a sua estrutura mais próxima. Hoje nós buscamos um conceito de institucionalização, hoje nós queremos que essa fundação seja efetivamente uma instituição da sociedade, da cidadania, do SUS. E para isso eu não tenho dúvida que um dos caminhos, se não um dos principais caminhos, é a tradução da integridade, do compliance, da lida com as diferenças, da convivência com a sociedade de maneira proba, honesta, digna e correta. Eu sempre costumo dizer o seguinte, nós não podemos nos esquecer que não é o outro que está na saúde pública. Pode ser a gente mesmo, pode ser o nosso filho, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso pai. Às vezes nós não imaginamos que lá numa unidade básica ou num pronto atendimento, quem um dia pode estar sendo socorridos somos nós mesmos, são os nossos familiares. Então, esse conceito de integração dos nossos serviços conosco passa pelo valor da honestidade, inclusive do reconhecimento e importância do que é a atividade que nós executamos. Então, fica aqui meus parabéns, muito obrigado pelas iniciativas, eu acho que isso fortalece a instituição, fortalece os valores do planejamento estratégico e traduz quem somos, traduz os valores de cada um de nós nas atividades que executamos. Meu muito obrigado, parabéns, um forte abraço a todos, um cumprimento. Às vezes a gente entra aqui cumprimentando meio pontual, mas aqui fica um grande abraço da gente, porque de uma maneira ou de outra eu tenho um profundo respeito por todos que estão aqui, por todos os 30 mil funcionários, que é o maior valor da Fundação do ABC. Ela só se realiza enquanto saúde pública, ela só se realiza enquanto SUS, porque essas pessoas dedicam boa parte da sua vida nesse mistério, nessa atividade. Um forte abraço, muito obrigado, parabéns, Vinícius. Presidente, muito obrigado pelas palavras e participação em nosso evento. E dando continuidade, convidamos para dar a abertura ao nosso evento também o nosso diretor de controladoria da Fundação do ABC, Dr. Vinícius Grota do Nascimento. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, fazendo a abertura da segunda semana do Compliance. Como o Dr. Luiz disse aqui, é a consolidação de um programa que se iniciou lá em 2019. É um momento também de fortalecimento aqui da nossa cultura ética, da nossa cultura de integridade da instituição. Eu gostaria de começar agradecendo aos nossos palestrantes que vieram aqui voluntariamente passar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento. Então, meu muito obrigado. Quero agradecer também a equipe do Compliance pelo empenho na realização desse evento, muito bacana, o empenho no dia a dia, toda a equipe da controladoria, pessoal que se empenha diariamente para que a gente consiga seguir trilhando nesse caminho da integridade. A Fundação, aqui ela atua num contexto muito complexo, né? A gente estava até conversando com o professor Guirão aqui fora, a gente é uma fundação pública de direito privado, a gente lida com recurso público, lida com recurso privado, a gente está nas áreas administrativas, acadêmica, de saúde, assistência. Então, isso exige que a gente tenha uma gestão cada vez mais robusta, pautada na ética, na integridade, na transparência. E o compliance ele tem sido fundamental em todas essas questões. É um ponto de apoio primordial para que a gente consiga seguir avançando e conseguindo garantir a integridade, a conformidade nas relações, mitigar alguns riscos que a gente consiga fazer deixar de seguir alguma ação, alguma decisão incorreta, e ele está aí, e isso traz para a gente uma confiança dos órgãos externos, do nosso público aqui interno, da sociedade, dos órgãos da administração pública direta, de todos os nossos parceiros. E a gente vem avançando, como o doutor disse, a gente vem evoluindo nas nossas ações de governança. Recentemente tivemos um planejamento estratégico aqui na Fundação, e ele gerou bastante resultado aqui para a governança, nas políticas. Fizemos revisões recentemente aprovadas pelo Ministério Público, do nosso regulamento de gestão de pessoas. Tudo isso, ele veio do TAC. Então, são ações aqui que a gente pontua,
que mostra uma evolução no nosso caminho. E essa evolução, ela é de todas essas ações e principalmente da atuação de cada colaborador. Sempre prezou aqui para fazer o serviço diário de atuação dos todos os gestores, todos os colaboradores. Não é um projeto que tem uma data final, ele é contínuo. É uma rotina diária de ações que a gente pauta, é uma jornada contínua do nosso aprendizado, vigilância e colaboração. Então, eu desejo que essa semana seja inspiradora para todos vocês, propósito de atuar com ética, transparência e excelência em saúde e ensino. Muito obrigado a todos e um excelente evento. Dr. Vinícius, obrigado pela sua participação. Neste momento, convidamos para abrir as atividades do nosso primeiro dia da Semana de Compliance da FOBC, o advogado, consultor e especialista em compliance e professor de Direito Empresarial aqui da nossa Universidade de São Caetano do Sul, Dr. Alexandre Guirão, que ministrará a palestra com o tema A Cultura. Vontade. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar de volta aqui à Fundação ABC. Eu comentava com o nosso presidente, aliás, aqui no Saúde, e agradeço a oportunidade e o convite também, né, o Luiz Mário, que nos idos de 2013 até 2016, eu me lembro de ter frequentado bastante aqui a Fundação ABC, em função de ter trabalhado nesse período dentro do governo, né, no governo de São Caetano do Sul, onde eu exercia uma função de direção, era diretor do Atende Fácil, vocês devem conhecer, né, um departamento grande, com muito fluxo de pessoas, com grande número de colaboradores, algo em torno de 220, 250 colaboradores dentro do Atende Fácil. Não era muito fácil, embora fosse o Atende Fácil, não era fácil a gestão de pessoas. Foi lá que eu conheci o Rafael, a quem eu agradeço demais a confiança e o convite, né, por estar aqui presente com vocês. Aliás, o Rafael insistiu, vamos ver se valeu a pena a insistência dele, né? Eu fui convidado ano passado para estar aqui com vocês na inauguração, na primeira semana de compliance aqui da Fundação ABC, por um compromisso pessoal e familiar. Eu não pude estar presente, mas esse ano aqui, o ano passado eu já disse para o Rafael, nas próximas edições você pode contar comigo, e ele insistiu no convite, né? Então, eu estou aqui presente para contribuir com vocês com um pouco de troca de conhecimento. E o Vinícius também, a gente batia um papo ali fora, como ele mencionou, né? Agradeço demais a oportunidade, viu, Vinícius? Você que dirige a controladoria aqui da Fundação ABC, que é o departamento, né, a diretoria onde está inserido o departamento de compliance. E as meninas que eu conhecia, a Bianca e a outra, que é a Larissa, né, muito obrigado pela recepção. Já tivemos uma oportunidade há pouco tempo atrás de bater um papo. E o desafio dessa equipe, gente, não é pequeno o desafio, né? O Luiz Mário comentou aqui na abertura, o passador tá ali, né? O Luiz Mário comentou na abertura, né? É uma instituição que tem 30 mil colaboradores, surpreende esse número, né? O volume de pessoas, de culturas distintas, né? Culturas locais, regionais, né? A expansão. É uma diversidade muito grande de culturas, né, de pessoas diferentes, distintas formações, distintas funções, né, algo muito complexo de ser gerenciado, de ser administrado, né. Então, eu parabenizo a Fundação ABC por ter tido justamente essa capacidade, né, de implementar e de investir no programa de integridade da instituição, por conta da importância do tema e por conta da abrangência, né, da quantidade, não só pessoas, mas quantos serviços de saúde são impactados pela atuação da Fundação ABC. Eu me preparando para essa apresentação, eu vou passar isso aqui, na verdade aqui tem, não sei se vocês vão compartilhar depois a apresentação, mas aqui tem os meus contatos, as minhas redes sociais, né, e se caso alguma dúvida permanecer aqui
dessa apresentação, eu fico à disposição de vocês para poder tirar, né, esclarecer qualquer dúvida que surja e que eventualmente a gente não conseguiu atingir aqui, né, Luiz, Rafael e Vinícius, fico à disposição de todos vocês. Eu fui convidado para falar sobre cultura, né, sobre cultura de integridade. E o que é cultura? Né? Eu busquei uma definição de dicionário aqui para a gente poder explorar essa informação. Por que é importante falar da cultura de integridade? Primeiro porque o programa de integridade da Fundação ABC, eu fiz a minha colinha, a minha lição de casa, ele está bem estruturado, né? Muito bem estruturado, muito bem comunicado, no meu modo de ver, eu vou mostrar isso já já para vocês, mas o mais importante, né, a etapa mais importante de um programa de integridade é fazer ele sair do papel, é criar esse aculturamento, é levar, né, é tratar o conhecimento e levar esse conhecimento até as pessoas, né? É transformar uma ideia num conhecimento e que vai refletir em várias ações dos indivíduos no dia a dia, né? Então, falar de cultura de integridade primeiro, para mim, é muito tranquilo, é muito gostoso, porque o trabalho que eu desenvolvo na área de compliance desde 2015, basicamente é de aculturamento, é de criar conhecimento, de criar modelos e ideias acerca das quais as pessoas vão aderir espontaneamente, né, ao programa. Para quê? Para poder desenvolver mais segurança, mais responsabilidade nas suas ações. Então, criar a cultura é o maior desafio, até porque numa instituição que tem 30 mil colaboradores, cada um tem algum tipo de nível de conhecimento, de carga de conhecimento sobre vários aspectos da vida, né, aspectos profissionais, oriundos, de repente, da base familiar de vocês, oriundos de outras funções desempenhadas em outras instituições, e tudo isso cria a personalidade e o caráter de cada um. Mas quando a gente se integra a uma instituição, né, como é o caso aqui da Fundação, cada um de vocês aqui são todos membros e exercendo funções de gestão, não é isso, Rafa? Pelo que eu me lembro do nosso briefing aqui, né? Todos vocês são, de alguma maneira, gestores, com maior ou menor responsabilidade dentro das estruturas em que vocês atuam, mas vocês trazem, né, dentro de si, de experiências pessoais e profissionais anteriores, uma carga de conhecimento, uma carga de cultura que precisa ser ajustada para a instituição aonde vocês atuam, né? Pensando, portanto, nos objetivos da Fundação ABC, isso é muito importante. Aliás, né, esse é o tema que a gente se propôs a tratar aqui, de falar de cultura de integridade. Eu não duvido nada que vocês, durante a vida inteira de vocês, foram estimulados em algum grau, né, a se comportarem de tal ou qual forma, seja dentro da família, seja por conta da formação profissional de vocês, né? A maioria das profissões tem o seu código de ética. Eu sou advogado, o Rafa também, o Vinícius também não é advogado. Nós temos um código de ética profissional.
a gente tem a missão, a visão e os valores da instituição, né? E eu destaco aqui 2 pontos que são importantes para a minha apresentação. Primeira missão, atuar com excelência na saúde, por meio de uma gestão sustentável, comprometida com a sociedade na assistência, ensino, pesquisa e geração de conhecimento. Opa, já está conectando com a minha palestra, isso já me dá um pouco de alívio, né? Nós vamos falar aqui de conhecimento, ok? E quais são os valores, né, da instituição em si? Primeiro, da instituição. Ética, integridade, transparência, inovação, sustentabilidade, responsabilidade social, humanismo e excelência nas ações. Eu não estou enganado aqui, o Vinícius falou isso na apresentação dele, né? Você colocou aqui na sua apresentação esses valores da Fundação ABC. E a missão de uma organização. E os valores declarados por essa organização é o que norteiam, é a bússola do programa de integridade. Essas mensagens, elas não são aleatórias, elas não estão jogadas ao vento, elas têm uma razão de ser, né? Elas estão aqui por uma definição que não foi, muito provavelmente, não foi individualmente declarada por alguém. Aqui nós estamos dentro de uma organização fundada por 3 municípios, portanto, por 3 poderes, né, 3 unidades federativas, aliás, né, da nossa nação, né, 3 municípios de grande relevância para a nossa região, para a região metropolitana do ABC, né, e no momento em que os dirigentes, né, os gestores, o colegiado, os comitês definem, porque isso aqui não foi definido por uma pessoa, foi definido por um colegiado, né, definem qual é a missão dessa entidade, isso direciona e dá um norte para vocês que são gestores do serviço lá na ponta, no atendimento ao cidadão, de como devem se comportar. Ninguém pode, a princípio, se desviar dessa missão, desse objetivo da organização, certo? Agora, com qual característica vocês vão atingir esses objetivos? Observando o quê? Aí sim, os valores da entidade. Né? Então eu fiz questão de trazer, de destacar essas 2 mensagens aqui para vocês, porque ainda que vocês não absorvam nada dessa apresentação, pelo menos a ideia de que vocês, no cumprimento das atividades de vocês no dia a dia, vocês têm que respeitar a missão definida pela organização, que são os seus objetivos, e os valores com os quais vocês devem se comportar e atuar. Né? Nunca esquecendo qual é, na verdade, o papel da Fundação ABC. Eu estou trazendo aqui para vocês, sem querer ser técnico, não vou ficar falando juridiquês aqui, eu prometo para vocês, tá? Prometo que eu não vou ficar falando juridiquês aqui, mas eu estou reproduzindo para vocês o artigo 23 da Constituição Federal. Vocês veem alguma importância na Constituição Federal ou não? Acho que sim, né? Todo mundo aqui. Por quê? Porque é lá na Constituição, no artigo 23, que diz para a gente primeiro o seguinte, né? É o papel do Estado, é competência comum da União, dos Estados e dos municípios, cuidar da saúde. Essa expressão eu não incluí, né? O cuidado com a saúde é um papel de quem? De Estado. É um papel do Estado cuidar da saúde. As entidades privadas, hospitais privados, clínicas privadas, operadoras de saúde, fazem isso de forma complementar, mas a obrigação do cuidado com a saúde é concorrente entre esses 3 entes, né, essas 3 entidades federativas, União, Estados e municípios. Né? E aqui os serviços da Fundação ABC, até onde eu sei, pelas notícias que a gente veio, também pelo que, no briefing aqui com o Rafael, né, vocês hoje atendem unidades do Estado e unidades dos municípios. Então, olhar para aquelas mensagens do slide anterior, a missão da Fundação e os valores, né, da instituição e de vocês que executam as ações de saúde, que cuidam efetivamente, né, ajudam a Fundação ABC a cuidar da saúde da população, né, leva em consideração justamente um dever constitucional da Fundação ABC. Não é uma brincadeira. Né? Não é algo aleatório, tem um fundamento constitucional de grande importância. E
No artigo 196 da Constituição e 197, essa reafirmação, né, de que é direito de todos e dever do Estado, dever das instituições, que terceiriza, que conta com o apoio da Fundação para executar, né, e não há nenhuma irregularidade nisso, é previsto inclusive constitucionalmente, mas o artigo 197 é o que mais me interessa. Esses serviços de saúde, a atenção, o cuidado com a saúde é um serviço de relevância pública. E o fato de ser um serviço de relevância pública, né, torna as atividades na área da saúde, ou elevam as atividades na área da saúde a um nível de responsabilidade para os agentes, né? Permitindo que a execução seja feita de forma direta pela administração pública, União, Estados e municípios, ou através de terceiros. Então, vejam, vocês estão posicionados constitucionalmente, né, para cuidar de um serviço que é considerado de relevância pública. É mais do que um serviço meramente de interesse público, eu vou dizer o porquê para vocês, né? Falando agora um pouquinho, avançando no nosso tema cultura de integridade. A saúde, portanto, por essa definição, por essa previsão constitucional, os serviços de saúde por previsão constitucional, são serviços que superam, se sobrepõem ao mero interesse privado. São de relevância pública e isso extrapola a ideia de que são mero interesse público. Não são apenas interesse da administração pública, porque dentro do conceito de interesse público a gente tem o interesse dos cidadãos, mas também o interesse da administração pública. Tudo aquilo que é de interesse público envolve o interesse da administração e o interesse da população, da sociedade como um todo. Então, quando a gente fala de cultura de integridade pensando no interesse público, é isso que justifica, por exemplo, ainda mais uma vez falando de legislação, mas justifica, por exemplo, um princípio constitucional da administração pública que é de muita importância, que é o princípio da moralidade. Outro princípio que é muito importante dentro da administração pública, que é o princípio da legalidade. A gente só pode fazer aquilo que está previsto na lei, quando a gente está atuando numa função pública, certo? E aqui, apesar de vocês, da característica da fundação, né, sendo o serviço de saúde um serviço de relevância pública, as atividades que vocês exercem são atividades tipicamente públicas, de interesse público, certo? De interesse da administração pública. E, além disso, são de interesse da sociedade como um todo, né? Das pessoas, né? Dos indivíduos que utilizam o serviço público. E aí a gente transporta... peraí, antes, voltando aqui só um pouquinho, conectando com o tema cultura de integridade, né? Eu mencionei, nós temos o princípio da moralidade, o princípio da legalidade. Outro princípio que é importante para quem atua num serviço de natureza pública, o princípio da impessoalidade, certo? Outro princípio que norteia a atividade de vocês, o princípio da publicidade. Não existe nada secreto numa atividade que é pública, que é de interesse público, certo? A transparência, que foi dito aqui no momento da apresentação, na apresentação tanto pelo Luiz Mário quanto pelo Vinícius, a transparência que se busca, que é uma das bússolas aqui do programa de integridade de vocês, inclusive está lá entre os seus valores, a transparência vem ou está conectado com o princípio da publicidade previsto na Constituição Federal, inerente a qualquer tipo de serviço público. E o último, que na minha opinião não é o menos importante, que é o princípio da eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo serviço público tem que ser eficiente. E a eficiência, né, de um serviço público depende de muito esforço, depende de muitas ações, né, tanto por parte do poder público, né, quanto também por parte das pessoas que se integram, que prestam esse serviço. Então, quando a gente trata da integridade, né, ou quando a gente fala de integridade no poder público, a gente não pode se afastar desses 5 princípios que eu mencionei para vocês. São princípios constitucionais, mas que a gente vê no dia a dia da atuação. A Fundação ABC aqui, totalmente regulada, criada por lei, né, criada pelos municípios, né,
tem um programa de integridade, falando aqui para vocês sobre ética ou moralidade. Aqui eu não vou entrar nessa discussão filosófica e de diferenciar o que é ética e o que é moral, mas há uma diferença grande doutrinária acerca dessas duas definições. Mas vejam, né, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade e a eficiência. A eficiência do serviço público é algo que tem que ser muito buscado e com certeza, é um dos objetivos, né, é uma das missões que a Fundação ABC tem aqui na sua atividade. Bom, por que ter integridade? Para que a gente tenha um serviço, então, portanto, mais eficiente. Quando a gente trata do serviço de saúde, além do interesse público, que é da administração pública e da sociedade de forma mais abrangente, a gente está tratando também um interesse coletivo. Esse coletivo é esse que a gente está tratando quando presta um serviço de saúde, um serviço que é público, né? Principalmente na área de saúde. Isso a gente tem também na área da educação, que é um dos viés aqui da Fundação. Qual é o que é um interesse coletivo? É o interesse de um grupo de pessoas. É o interesse de um grupo de indivíduos. Aí a gente sai da esfera do poder público e analisa ou verifica o interesse das pessoas, né? Não individualmente consideradas, mas sim por integrarem um grupo de interesses de uma coletividade de pessoas. São aquelas pessoas que demandam os serviços de saúde que vocês são responsáveis pela gestão, né? Além do interesse da sociedade como um todo, aqueles indivíduos que buscam o serviço de saúde, buscam o serviço, e analisando aqui a missão e valores da Fundação, observando o quê? Ou buscando o quê? A eficiência, em última análise, né? O cidadão que busca o serviço de saúde, ele integra o que a gente chama de grupo de indivíduos em situação de vulnerabilidade. Por quê? Não é só vulnerabilidade econômica, viu, gente? O SUS não é só para quem está em situação de vulnerabilidade econômica. O Luiz Mário falou aqui, né? As ações da Fundação são voltadas para atendimento do SUS. O SUS não é só para quem está em situação de vulnerabilidade econômica. Mesmo quem não se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, pode depender do SUS. Medicação de alto custo, por exemplo, né? A medicação de alto custo não é só para quem tem necessidade, né, do serviço. Serviços de alta complexidade, serviços de controle sanitário, por exemplo, a gente vivenciou a pandemia, o SUS era para todos, não apenas para quem tinha necessidade, né, financeira de contar com esse tipo de serviço. Então, o coletivo de pessoas, né, que integra os usuários do serviço de saúde, representam esse interesse coletivo que buscam, nas ações dos indivíduos que integram essa atividade, integridade, respeito pela ética, transparência e todas aquelas informações declaradas como valores, não só da Fundação, mas também valores do serviço público, né? E óbvio que em todos os serviços, né, de alguma maneira, a gente tem também interesses privados, mas acabei antecipando um pouco mais isso daqui, né? Falei para vocês sobre o interesse público, sobre o interesse coletivo, e mais, até para poder usar uma forma de comparação, né? Para ficar fácil, talvez, de vocês visualizarem e entenderem isso, né? Os interesses coletivos de uma coletividade se aproximam muito de algo que todo mundo aqui, de alguma maneira, é, né? São os chamados direitos dos consumidores. Você, quando é consumidor, né, que você vai comprar ou vai usar um serviço de saúde, vai comprar um bem, vai comprar um bem de necessidade ou não, uma roupa, um carro, você não é consumidor, né? Qual a diferença aqui de um consumidor de um serviço de saúde pública para um consumidor de saúde privada? Nenhum. Ambos integram o grupo de interesse coletivo, né? Aliás, Dr. Roberto Pfeiffer foi diretor do Procon por muito tempo e tem uma obra interessante sobre a aplicação da legislação do consumidor nos serviços públicos, de saúde principalmente, no serviço de educação, né? Há muita conexão entre essas áreas, o direito público e o direito do consumidor, né? Os usuários dos serviços de saúde que a Fundação ajuda a gerenciar são, na verdade, consumidores desse serviço. E o Estado, ele é, sim, um fornecedor de um serviço, né?
Então, aqui quando a gente fala do interesse dessa coletividade, são da coletividade de usuários ou, em última análise, de consumidores do serviço de saúde fornecido pelo Estado. E esse serviço tem que ter a mesma qualidade, a mesma eficiência que se espera do serviço de saúde privada, porque lá a gente está pagando, qual que é a diferença? Nenhuma, concordam? Então, essa atuação que deve ser esperada dos gestores, das entidades que fazem a gestão e prestam o serviço de saúde pública, né, devem priorizar sempre o interesse público e o interesse coletivo. Não há lugar para interesse privado. O interesse privado é aqui, então, portanto, já que a gente tem uma prioridade, né, o interesse primário a ser priorizado por uma instituição que presta serviço de saúde é o interesse público ou o interesse da coletividade. Os interesses privados não têm lugar aqui, numa atividade como essa, que é desenvolvida pela Fundação ABC. E por que isso? Agora sim, entrando mais especificamente no tema da apresentação. Rafa, você controla meu horário, por favor, porque eu esqueci de colocar o meu relógio aqui, senão eu temo por avançar na hora sempre, tá, gente? Eu quero também que a Camila, né? Também a gente possa compartilhar bem o tempo, né, Camila? Senão eu tomo o tempo todo dela falando aqui. E o nosso tema aqui na apresentação, então, depois de fazer essa apresentação e fazer esse briefing sobre a importância, né, a relevância do serviço de saúde e dos interesses que são tratados, é para falar com vocês sobre um tema que é muito importante para todo o programa de integridade, que é o tema do conflito de interesses. Né? O conflito de interesses, a gente vai ver uma definição aqui, de uma forma bem didática para todo mundo poder acompanhar. Né? O objetivo aqui é fazer uma definição, falar um pouco sobre como a nossa legislação trata do conflito de interesses, falar das causas e das motivações do conflito de interesses, né? Como sendo um tema de muita relevância para qualquer programa de integridade. Tenho certeza que isso é utilizado nos treinamentos, aliás, vi uns videozinhos que vocês têm lá, muito bacanas, né? O material todo de comunicação que a Fundação criou, espero que vocês acessem, tem uma cartilha lá, né, sobre o regimento interno, ó, tá vendo? Eu fiz a lição de casa, eu falei para você que eu ia fazer, né? Vocês já viram? Vamos perguntar? Quem já viu a cartilha sobre o regimento interno? Hã? E o código de conduta também, né? Ó, quem não viu, saindo daqui, lição de casa, hein? Né? Depois a gente vai cobrar na prova. Tô brincando, né? Fica assim, Vinícius. Mas, ó, a brincadeira, né? Porque foi uma brincadeira, mas levando a sério, né? Falei agora há pouco para vocês. Não vou ficar falando aqui sobre o programa de integridade da Fundação, mas como qualquer programa de integridade, a estrutura do programa da Fundação, eu já dei parabéns para o Rafa e para o Vinícius lá fora, o Rafa já há mais tempo, mas para o Vinícius aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, mas a estrutura está muito bem desenhada, né? E ela depende muito claramente de algumas mensagens, alguns pilares aqui, que já eu vou falar para vocês, né? Mas o programa está muito bem estruturado, está bem reconhecido, lá na primeira página, o 4º item do menu institucional, poxa, isso é de dar parabéns para uma instituição que prima pela excelência no serviço, prima pela transparência, pela ética e tudo mais, né? Mas a gente não vai falar aqui do programa de integridade, sim de um tema muito importante que todo programa de integridade tem que ter, que é o cuidado com as pessoas. Todo programa de integridade cuida, basicamente, de pessoas. Porque trata de direcionar qual é o comportamento esperado das pessoas dentro de uma instituição. Todo programa de integridade, eu sou de uma linha acadêmica que pesquisa muito, que lê, escreve sobre o tema, e na minha opinião, como de muitos autores, um deles, o Alexandre Serpa, que é um grande amigo, professor de compliance das antigas, né, os fundadores do compliance no Brasil, ele e Daniel Sibili são meus amigos. Nós temos uma visão sobre o programa de integridade ou programa de compliance, que é a seguinte: o programa de integridade e compliance tem uma função específica, que é gerenciamento de riscos. Que tipo de riscos?
riscos legais, riscos reputacionais, riscos financeiros também, né? Riscos de violação de interesses, como a gente mencionou aqui. Esse é um dos objetivos maiores de um programa de integridade, é a gestão dos riscos, de alguns riscos. Outros não, né? Risco de acidente de trabalho, é problema da área de compliance? Não, vocês devem ter aqui, né, a CIPA que cuida disso, é outra área que cuida desses riscos. Mas os riscos de integridade, aquilo que vai afetar a reputação, e no caso da fundação, da própria instituição, Fundação ABC, e dos municípios contratantes, do Estado contratante, né, esse é o cerne, esse é o core do programa de integridade aqui da Fundação ABC. É cuidar da reputação, dos riscos de integridade para essas instituições, para as instituições que fornecem os serviços na área de saúde que vocês gerenciam, né? E um dos grandes... vamos lá. Né? Então, o maior papel, né, o papel mais importante de um programa de integridade é a gestão dos riscos de integridade, certo? E aonde está o maior risco de qualquer instituição? Está nas pessoas, nos indivíduos. Eu falei para vocês, e o Rafa lembrou aqui, tem um código de conduta que vocês precisam se lembrar, de ler, de seguir, de se comprometer com ele. Mas o código ele é de conduta. Por quê? Porque ele define quais os comportamentos esperados dos membros de uma organização. O código de conduta, e aí eu parabenizo aqui a definição que vocês utilizaram para esse documento, ele não ensina ética para ninguém. O valor da ética, ele está definido entre os valores da instituição. O código de conduta define o quê? O comportamento que essa instituição espera das pessoas. Então, o programa de integridade, em última análise, ele é um programa sobre as pessoas que integram a instituição. E qual o comportamento que essas pessoas têm que observar na execução das suas atividades dentro da instituição. Saindo, então, puxando essa linha, né, de pensamento, um dos temas de maior importância para qualquer programa de integridade é o conflito de interesse. Não é porque é o meu tema que eu decidi falar para vocês, mas é porque a partir desses conflitos, é a partir da priorização equivocada dos interesses, por isso o conflito, né, é que a gente tem várias violações que acabam concretizando riscos que são tratados de forma preventiva nos documentos do programa de integridade. Esse é o maior desafio de toda instituição. Comunicar os seus colaboradores acerca de qual é o comportamento esperado deles. Tirando da ideia desses colaboradores de que ele deve priorizar os seus interesses pessoais. Então aqui eu vou trazer já isso dentro da definição que eu trouxe para vocês de conflito de interesses, né? O que é um conflito de interesse? Ou o que caracteriza conflito de interesses? Sempre que um indivíduo de uma organização despreza o interesse primário e prioriza o interesse secundário. Qual é o interesse primário da instituição? Tratar o interesse público, o interesse coletivo, garantir direito à saúde, não é esse o interesse primário? Não é esse? Né? Sempre que um indivíduo se desviar desse norte, né, e atuar buscando vantagem própria ou de terceiros que não seja a prioridade ou o interesse da coletividade, o interesse do poder público, da administração pública ou da sociedade, a gente estará diante de um chamado de um conflito de interesses. Concordam? Entenderam esse raciocínio primeiro? Então, o interesse primário é o que deve ser o norte do comportamento dos senhores aqui na atividade que vocês desenvolvem, né? Seja ele, então, portanto, a organização pública ou privada, né? O que leva a pessoa a se afastar dos objetivos primários e buscar os seus objetivos individuais, que são secundários dentro de uma organização, são vários, né? Pode ser motivos econômicos ou não, alguma vantagem econômica, alguma vantagem financeira, né?
ou não. O interesse que você está priorizando ou levando, né, se afastando do interesse primário, o interesse secundário pode ser próprio ou pode ser de terceiro. Né? Imaginem, por exemplo, num serviço de saúde, né, para poder priorizar até mesmo o interesse exclusivo e individual de um usuário, que você despreza todas as regras definidas para a questão da segurança sanitária, por exemplo. Né? Você está priorizando o interesse de terceiro, não é nem seu. Mas existe uma violação do programa de integridade como um todo. Quando você prioriza até o interesse de terceiro. Veja, às vezes nem tem interesse econômico envolvido. Não tem nenhuma vantagem prometida. Mas você desviar do processo, desviar daquelas definições, né, seja de segurança sanitária, seja os processos internos da organização, para priorizar a vantagem de um terceiro, você está agindo em conflito de interesses, né? E pode ser por várias situações, a gente vai ver que são os motivadores, né? Vínculos de afinidade, parentesco, amizade ou não, né? Às vezes pelo chamado espírito emulativo, não sei se vocês já ouviram essa palavra, o que é isso? Espírito de competição ou de vingança. Pode ser para as duas coisas. O espírito emulativo está presente quando a gente atua se distanciando das diretrizes da instituição por vingança contra a instituição. Eu vou fazer porque eu quero mais é que se exploda. Né? Eu vou agir de forma contrária ao interesse primário para me vingar de alguma situação de um chefe que não soube conversar comigo, me pegou na hora errada, eu não dormi bem, eu estou com um problema em casa. Olha quantos fatores que podem levar a pessoa a, por uma série de questões, né, agir em conflito de interesses. Às vezes, o conflito de interesse surge do posicionamento profissional entre os indivíduos, por excesso de confiança, por excesso de liberdades conferidas, né? Eu estou falando para gestores aqui, basicamente, não é? Às vezes, a forma como o gestor conduz, né, as coisas dentro do departamento, né, ou a maneira como o relacionamento profissional ele é conduzido, é que é o motivador, é o fator, é o elemento de maior importância ou de maior relevância para caracterizar um conflito de interesses, né? Para a gente identificar que houve uma violação fundada num conflito de interesses, não interessa se teve ou não consequências financeiras, econômicas, prejuízo. Às vezes, a negatividade, né, o reflexo negativo é reputacional para a instituição. E aqui, como vocês sabem, o reflexo, às vezes, não vai recair apenas sobre a fundação, mas também para os municípios, para as entidades contratantes do serviço da fundação. E a repercussão, né, reputacional, né, como eu disse, não depende só de consequências econômicas, mas sim as consequências reputacionais para a instituição e para as pessoas envolvidas, é o que caracteriza a situação do conflito de interesses, né? Como eu disse para vocês, o conflito de interesses, essa é uma definição, desculpa voltar um pouquinho aqui, essa é uma definição acadêmica. Eu tenho a minha especialização em compliance lá em 2018 foi na área de conflito de interesses, né? Por isso que eu decidi trazer o tema aqui para vocês. Essa é uma definição que eu cunhei a partir, obviamente, de uma série de fontes ou bases, né? Mas principalmente também o que a gente tem na nossa legislação. Aliás, a única... Existem poucas referências legislativas ao conflito de interesses, né? Uma delas é a Lei 12.813, que é uma lei federal, que trata justamente da definição do que é conflito de interesses para agentes públicos que atuam no serviço público federal. Na falta de uma definição no estado ou no município, ela se aplica, né? Porque a gente viu que cuidado, de uma certa maneira, do cuidar da saúde, aqui a gente podendo aplicar essa legislação aqui para o serviço de saúde, é uma competência concorrente entre todos os entes da União, né? União, estados e municípios. Essa definição aqui ela é para os servidores federais, portanto, mas porém ela pode se aplicar também para os servidores estaduais e municipais e para os serviços como da Fundação ABC, prestados para as entidades públicas, né? Como eu falei, vocês se equiparam, de certa maneira, a funcionários públicos na atuação
Acho que de certa maneira não, né, Vinícius? Vinícius está concordando comigo. Vocês se equiparam a servidores públicos, né? Inclusive para aspectos criminais, que não é nem efetivo aqui, mas também. Da 2.800, olha aí só, que interessante. Com base no... Que bom, eu fico feliz. Lei 12.813, Lei 12.846, né? Vou falar sobre isso depois. Não tem nenhum bom contrato que não tenha exigência de integridade, né? É uma fala que eu estou usando muito nas minhas apresentações, tanto na área privada quanto na área pública, né? Nenhum grande e bom contrato de um fornecedor, né, para fornecer algum tipo de serviço ou de produto, passa despercebido sem uma cláusula de integridade robusta, que exige comportamentos do contratado. Isso é o tal do encadeamento produtivo, né, que a gente chama. Mas a Lei 2.813, ela traz uma definição do que é conflito de interesses no poder público, né? Sempre que há um confronto entre o interesse público e o interesse privado que possa comprometer o interesse coletivo. Olha lá, por que eu falei para vocês agora há pouco da diferença entre interesse público, coletivo e particular, né? Que influencia de maneira imprópria o desempenho da função pública. Vocês vejam que aqui não se fala, na definição de conflito de interesse, não se preocupa muito com a questão de reflexos econômicos, né? Só a influência negativa, influência imprópria, que é um campo extremamente aberto, né? A atuação em conflito de interesse não depende só de reflexos econômicos, né? Qualquer coisa que seja considerada imprópria, portanto, olha, imoral, antiética, já é por si só, né, um comportamento inadequado do ponto de vista da legislação. E a mesma lei, 12.813, ela trata da chamada informação privilegiada, que é uma informação protegida, informação pública protegida pela nossa legislação. Fazendo aqui uma comparação para vocês terem uma ideia, nós temos uma legislação privada, né, a Lei 9.279, que ela protege o segredo empresarial. O segredo empresarial é protegido, ok? E no público a gente tem segredo empresarial? Óbvio que não, mas a gente tem o quê? Informações privilegiadas, que são protegidas, que são detidas pelos senhores, certo? Porque são informações sobre o serviço, informações sobre a necessidade de compra de materiais, sobre os requisitos necessários para poder atingir ou atender um serviço, um determinado serviço. Essas informações, imaginem os senhores quanto a gente não se interessa por elas. Não é o papel da nossa apresentação aqui, mas numa outra apresentação que eu fiz esses dias, aqui em Santo André, eu trouxe esse dado. Nós temos, no Brasil hoje, em contratos públicos, sendo em contratações só para o ano de 2025, a previsão de algo em torno de 3,5 trilhões de reais em contratações pelo poder público. Essa informação está lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. 3,5 trilhões de reais em contratos para serem executados. Algo em torno de 2.400.000 licitações ou processos de contratação pelo poder público. Vocês concordam que por trás desses números tem muita informação que interessa a quem busca esses recursos? Né? O que essa lei pretende proteger, portanto, são essas informações privilegiadas. Quem está numa função pública, executando uma função pública, né, detém essas informações privilegiadas e essas pessoas são muito assediadas. Digam aqui, vocês, por vocês ou não, se quiserem concordar ou não, mas eu já vi várias cabecinhas fazendo assim, né? Essas informações são privilegiadas, são de muito interesse, né? E essa legislação, além de tratar do comportamento do servidor público, trata também da informação que é protegida, que é detida pelo servidor público, certo? Muito bem. Quem, então, está, né, nessa condição, nessa posição, está sujeito a um conflito de interesses. Aí eu costumo dizer, está sempre sendo tentado ao conflito de interesses. A sua maior ou menor flexibilidade moral é que vai determinar se você vai agir
em conflito de interesses ou não, ou se você vai cumprir o programa da instituição e vai se comprometer com a ética, com a transparência e tudo mais, né? Mas aqui, de uma maneira talvez um pouco mais didática, eu queria trazer para vocês as causas de um conflito de interesses, ou as causas que influenciam o comportamento humano de um indivíduo dentro de uma instituição, né? Como forma aí de, tenho certeza que muito do que eu vou falar aqui já está no sentimento aí de vocês, na cabeça de vocês, mas aqui é uma maneira de tentar organizar essas informações. O que causa um comportamento humano inadequado? São as mesmas causas que levam ao comportamento humano adequado. Por quê? Porque todos os indivíduos estão dispostos a agir ou de acordo com o que está previsto no regulamento da instituição. Isso, não só de uma instituição, né? Todo mundo está disposto a agir de acordo com as regras de comportamento esperada do indivíduo numa sociedade como um todo. Cada um de nós aqui, vivendo em sociedade, temos regras que a gente respeita espontaneamente, que a gente já sabe que estão aí previstas. Pode estar escrito, não precisa estar escrito, mas a gente se comporta tal qual a sociedade espera, né? Ou não. A gente tem os indivíduos que se desviam desse comportamento. Em última análise, quando a gente fala de causas que levam ao conflito de interesse, a gente está tratando de situações que provocam o descumprimento das regras de comportamento esperadas de um indivíduo, seja em qualquer ambiente da vida dele, no ambiente familiar, na sociedade, no ambiente profissional, no clube, lá onde vocês frequentam, né, o clube que vocês frequentam no final de semana. Todo lugar que a gente vivencia tem regras a serem observadas, não tem? E a maneira como a gente observa ou deixa de observar é que vai determinar como é que é o nosso comportamento atuando em sociedade. Então, as causas que normalmente são elencadas como causas que influenciam o comportamento humano, seja para aquele, por isso que eu falei, aqui tem os dois vieses, né, o positivo e o negativo. A influência do comportamento humano de forma positiva e a influência no comportamento humano de forma negativa, né? Esse estudo aqui envolve algumas obras de alguns autores interessantes, e aqui eu quero mencionar Stephen Robbins, que é um autor que tem uma obra muito interessante sobre comportamento organizacional, né? Se vocês tiverem interesse aí, não sei se tem um pessoal da academia aqui que queira buscar, mas essa obra sobre comportamento organizacional é muito interessante. Michael Sandel também, que tem um livro chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Eu estou resumindo aqui, e também a obra de um dos filósofos mais mencionados quando se trata, na verdade, de ética e de comportamento humano, que é Immanuel Kant, tá? Então, essas menções que eu vou fazer aqui sobre as variáveis dependentes ou independentes que influenciam o comportamento humano, tem a ver com essas três obras que foram objetos do estudo que eu fiz para o meu trabalho de conclusão de curso. Mas pensando numa organização, né? Por que são variáveis dependentes? São variáveis que influenciam o comportamento humano por conta do ambiente, dependem do ambiente organizacional, né? E um dos primeiros fatores que depende muito do ambiente organizacional é o chamado absenteísmo. Sabem o que é absenteísmo? Estou falando alguma palavra difícil de ser acessada por vocês? Aquele comportamento do indivíduo que desrespeita ou não comparece ao trabalho. Será que vocês têm esse problema aí, gestores? Né? Muito ou não, né? Agora, o absenteísmo ele pode estar ligado, óbvio, né, a fatores individuais, mas também a fatores organizacionais, ao ambiente de trabalho. Se a instituição, se a organização não cuida do ambiente de trabalho, a tendência a ampliar o absenteísmo dentro de uma organização é muito grande, certo? E o absenteísmo, por que a gente classifica ele como uma das causas do conflito de interesse? Porque aí o indivíduo que deixa de vir trabalhar, porque o ambiente de trabalho não está bacana, né, ele atende ao interesse particular dele e prejudica o interesse público ou coletivo, certo? Que eu mencionei aqui para vocês. Outro elemento, né, instituições que têm muita rotatividade de pessoas tendem a comunicar para os seus colaboradores, né, uma ideia de que o ambiente de trabalho tem um certo comprometimento, né, e isso leva o indivíduo a
se comportar dentro da organização muito mais com base nos seus interesses próprios do que da própria organização. Eu sei que aqui tem muita rotatividade, eu vou ficar aqui 3, 4 meses, depois eu já vou ser trocado, vou ser substituído, vai vir outro no meu lugar, eu vou fazer o básico, vou fazer o que me interessa, receber o meu salário. Vocês já ouviram falar isso daí? Essa frase de alguém, né? Muito provavelmente vocês ouviram isso no dia a dia de vocês. Mas tem muito a ver com o quê? Com essa questão da rotatividade. Isso influencia muito no comportamento humano dentro de uma organização. Outra informação. Satisfação, ou bem na verdade, agora como eu falei, né? Tem sempre os dois lados, né? Satisfação com o trabalho e insatisfação com o trabalho. Nas organizações em que o indivíduo está totalmente satisfeito com o trabalho, a tendência é que ele vai se comportar de tal forma com a missão e os valores que a instituição professar. Certo? Porque ele está muito bem, nossa, o chefe é bacana, os colegas são legais, né? E aí o cara, então, ele fala, então beleza, então eu vou me comportar de maneira mais adequada, eu estou muito satisfeito com o trabalho. Mas a insatisfação é um dos fatores mais relevantes para determinar ao indivíduo a adoção de um comportamento contrário ao interesse da organização. E aí sim agir somente no seu interesse próprio, né? Lembra do espírito emulativo que eu falei agora há pouco lá na definição para vocês? Estou insatisfeito com o trabalho, eu vou prejudicar o meu chefe. Né? Eu vou agir para prejudicar o meu chefe. Ele que se dane. Ele que responda. Eu estou totalmente insatisfeito com a minha condição de trabalho. Às vezes a insatisfação com o trabalho vem muito... nesse trabalho que eu fiz, nas obras que eu consultei, a gente identifica muito isso, com a função que o indivíduo está desempenhando dentro da organização, né? Às vezes é uma função que não é correspondente com a capacidade dele, ou ele está desenvolvendo uma função que exige dele habilidades que ele não tem, ou então ele tem muitas habilidades e está numa função inadequada, né? De baixo valor agregado para a instituição, né? Poxa, eu conheço muito mais do que isso, eu tenho informação disso, daquilo outro, me colocaram para fazer leitura de relatório aqui, sabe? O sujeito, às vezes, a insatisfação dele vem de vários fatores, né? E isso, vocês que são gestores, têm que saber dosar. Aí é saber, né, conduzir, né, a frequência do rádio, né? Vamos achar a frequência adequada para esse colaborador, né? Qual é a função que ele está desempenhando? Ele está satisfeito, não está? Né? Isso pode levar ele a se comprometer de forma inadequada, né? Comportamento antissocial, né? Comportamento contrário às regras de convivência social dentro da organização. Toda organização se preza tem, aqui eu já vi, né, o regimento interno de vocês, define regras de urbanidade, de relacionamento com os colegas de trabalho, a forma de trato, né, o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas dentro da organização, para que isso não caracterize, por exemplo, um assédio moral, né? Eu nem vou falar de assédio sexual, mas de assédio moral, que acho que vai ter, né? Tem alguém falando sobre esse tema, é você que vai falar, Camilo? Olha que beleza, né? Então, o comportamento antissocial dentro da organização tem muito a ver com isso, né? Com o cuidado como o indivíduo se comporta, né? Em função da forma como ele é tratado, né? Agora, tem também a chamada, uma causa muito interessante para o conflito de interesses, que é a chamada cidadania organizacional, né? O que significa a cidadania organizacional? A gente fala muito em cidadania, né, nosso sentimento de cidadania em relação à sociedade, né, em que a gente convive. Mas o que é a cidadania organizacional? É aquilo que determina o comportamento do indivíduo dentro do ambiente de trabalho, acima, além, né, mesmo que não esteja previsto, ele se comporta de maneira adequada, porque ele já tem uma carga de valor moral da família, da religião que ele segue, ele vem e transporta isso para o ambiente de trabalho, né? E isso, é óbvio, né? Aqui a gente está dentro do cenário ideal, é o indivíduo se comportando da maneira que a instituição espera dele. Ele faz mais do que o código de conduta determina, né? Ele age independente do que está previsto ou não, porque ele tem uma carga moral muito elevada.
né? Então, essa aqui é uma causa, né, interessante para a gente definir como uma causa positiva dos conflitos de interesse, porque essa causa afasta o indivíduo do conflito de interesse. Aquele que desrespeita, né, a cidadania organizacional, que, não está previsto aqui, então eu vou fazer, só porque não está previsto. Opa, aí é uma falta de cidadania, é um desvio de comportamento organizacional, né? Então, esses fatores, essas causas, né, refletem no comportamento humano de maneira positiva ou negativa, além do que a gente chama das variáveis independentes. Aí aqui não depende exclusivamente do ambiente organizacional. Esses três níveis, né, o nível individual, o nível de grupo e o nível organizacional, não dependem do ambiente em si, né? Mas vamos voltar um pouquinho. O nível individual depende do quê? Daquilo, da carga moral que o indivíduo traz da vida dele. Empregos anteriores, locais que ele trabalhou, formação profissional, formação religiosa, né? Isso tudo influencia no comportamento do indivíduo, né? Outros problemas aqui influenciam muito no comportamento do indivíduo de maneira individual e que a gente diz que é independente do ambiente organizacional. O sujeito está com problemas financeiros, está com problema em casa, né? Eu brinco, a gente teve uma situação uma vez no escritório que foi a seguinte, né? O sujeito chegava todo dia para trabalhar, deprimido, não consigo trabalhar, passava no posto de saúde, trazia lá um atestado de saúde. É um exemplo aqui para tentar ilustrar um pouquinho para vocês essa questão do nível individual. Né, ele passava no posto de saúde, diz que o médico já falava para ele assim, você está deprimido? Né, o médico já perguntava se ele estava deprimido, eu não estou bem e tal, e o cara ia absenteísmo, né, ia faltando, tocando atestado lá e só se preocupando com ele. Num dado momento ele começa, ele é demitido, e aí ele entra com uma ação e fala, o meu chefe era isso, o meu chefe era aquilo, né, meu chefe era opressor e tudo mais. Por isso que eu juntava tanto atestado e tal. Só que no ônibus que levava ele da empresa para casa todo dia, ele contava para os amigos, para os colegas de trabalho, qual era o problema dele. Ele tinha problema com a sogra, ele tinha problema com o filho, ele tinha problema com a esposa, ele tinha problema financeiro, ele estava endividado, ele tinha um monte de problemas externos, né, que levavam ele ao absenteísmo, no caso, né, e que levavam ele a se comportar de maneira inadequada no ambiente de trabalho. Então, o cuidado com as pessoas, né, é muito importante, porque às vezes a forma como ela se comporta dentro da organização, ou que ela vai aproveitar uma oportunidade para dar causa a um conflito de interesses, pode estar relacionado a questões individuais, que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. E eu concordo com vocês que é muito mais fácil a gente controlar o ambiente de trabalho, não é? Difícil é controlar como é que o sujeito, os problemas que ele traz de fora, né? Às vezes um serviço social dentro de uma empresa, cadê minha aluna de serviço social? Fiquei tão feliz de encontrar a Denise aqui, né? Foi minha aluna, não fala não para não entregar as idades, né? Mas o serviço social dentro de uma empresa, olha a importância, porque o serviço social tem esse olhar para fora da empresa, né? Consegue detectar essas questões que podem estar influenciando o comportamento humano, né? Existem outros fatores, outras causas, aliás, né, como o chamado nível de grupo. E aí ainda também não tem a ver com a empresa, mas sim como os colegas de trabalho se comportam. Isso influencia muito no comportamento humano. E o chamado nível de sistemas organizacionais. Aqui tem uma certa conexão com a empresa, com a entidade, com o organismo. Mas não é exclusivamente responsabilidade, não é causa dependente, porque não está ligado ao ambiente em si, mas sim aos sistemas de organização. Como é que a empresa se organizou? Como é que a entidade se organiza? Ela tem controles internos? Ela tem treinamento? Ela se comunica, né? Ela se comunica com os seus colaboradores para que eles identifiquem, né, comportamentos que podem caracterizar algum tipo de desvio. Ela tem instrumentos para isso ou não, né? Isso tudo aqui está no nível organizacional, influenciando. Quanto menos cuidado da organização com as pessoas, o programa de integridade é sobre pessoas, falei agora há pouco, maior o risco da gente ter conflitos de interesses dentro da organização. Agora, e as motivações, né, para os conflitos de interesse?
voltando a falar agora, portanto, um pouco aqui das pessoas, né? O que pode caracterizar, o que pode levar uma pessoa a agir em conflito de interesse, priorizando o seu interesse privado ou o interesse de terceiros contra os interesses da organização? A distância ou ignorância dos objetivos da empresa. Não é à toa que eu comecei com vocês aqui lendo o que está no site, o que está no portal da Fundação ABC. Todo mundo, todo colaborador precisa entender qual é o objetivo da organização. E se a pessoa não entende, não compreende, a tendência que ela se desvie desses objetivos é muito grande. Né? Por que falar aqui para vocês de interesse público ou interesse coletivo? Porque esses são os objetivos. Tratar da saúde pública, né, é o maior objetivo da Fundação. Está lá dentro da sua missão, na declaração da missão da entidade. Tá? Quanto mais distante, maior o risco de se concretizar um conflito de interesses. Outra motivação que leva à concretização do risco de conflito de interesses, as chamadas pressões situacionais. Né? Pressões tanto praticadas pelo gestor contra os colaboradores, né? Isso pode vir de todos os níveis da instituição. Pressão que pode ser inversa, né? A pressão dos usuários, aqui pensando no caso de vocês, né? A pressão pelo atendimento, às vezes até contra o que é determinado pelas regras, né? de saúde pública. Né? Qualquer tipo de pressão sobre o indivíduo pode levar ele a agir de maneira equivocada. Então, quem aqui está na função, né, de gestão tem que ter muito cuidado com isso, tanto de saber dosar, né, a cobrança dos seus colaboradores, como também saber identificar quando eles estão sob outras pressões que não sejam aquelas praticadas por vocês. Né? E isso pode, como eu falei no slide anterior, né, uma variável independente de nível individual. Às vezes a pressão é externa à organização. A sensibilidade do gestor ela é muito importante para evitar o conflito de interesse, para evitar um comportamento inadequado, um desvio do comportamento, quando tem a ver com pressões externas do colaborador. Tá? Não tem nada a ver com a empresa, com a organização. Outra motivação bastante interessante, né, que justifica, que normalmente é a justificativa das causas de um conflito de interesse, de um comportamento inadequado, é para cobertar falhas próprias ou de terceiros. Eu já vi umas cabecinhas balançando, né? E aí, assim, não é compromisso de ninguém dar cobertura para quem agiu em desconformidade com as regras da organização, né? Aliás, acho que vai ter alguém falando sobre os instrumentos, o canal de denúncias ou canal de compliance aqui da Fundação, né? É para isso que servem os instrumentos da área de compliance, né? Um dos pilares, né? Então, acobertar falhas, você acobertar falhas dos outros, falhas próprias, né? Não, isso pode caracterizar um desvio de comportamento da tua parte, né? Atividades muito burocráticas, né, tendem a levar o indivíduo a se desviar do comportamento esperado dele pela organização. Eu ia colocar um vídeo aqui, eu não coloquei, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, ou se o Rafa conseguir, eu vou mandar para o Rafa, ele depois de alguma maneira compartilha com vocês. Não sabia se os recursos aqui iam permitir. Tem um vídeo chamado Black Hole. É um vídeo muito bacana, no final das contas, engraçado, que trata de uma situação do sujeito estava fazendo uma atividade super burocrática, chata, altas horas da noite, e ele tenta cometer uma fraude. Ele vê uma oportunidade e tenta cometer uma fraude para a organização. É um vídeo que não tem palavras, né? Você só assistindo é um vídeo mudo, assim. Bem interessante, eu vou compartilhar com o Rafa. Por quê? Porque os serviços de muita burocracia tendem a levar o indivíduo a se desviar dos seus comportamentos. Para quê? Para buscar uma vantagem individual. O que mais? Metas absurdas de serem cumpridas. Quando a empresa estabelece metas absurdas, nível NASA, né, para serem atendidas, ou que não fazem nenhum sentido, às vezes não é nem tanto absurda, mas metas que não fazem sentido para o serviço, né, podem levar o indivíduo a se desviar do comportamento. Outras motivações, oportunidade, quando a empresa não tem o controle adequado, né, quando o sujeito ele está numa condição, numa posição que facilita ele a buscar uma vantagem para si ou para terceiro, né,
isso gera a oportunidade para que ele possa, se não tem um devido controle, isso gera uma oportunidade para que ele se desvie do comportamento esperado e pratique um conflito de interesses. E tem também o efeito não só da oportunidade, mas da reciprocidade. O que significa isso? Poxa, aquele meu colega de trabalho lá, ó, acobertou uma falha minha, está na minha hora de retribuir para ele. Isso é cultura latina pura, né, gente? Não precisa nem falar, né? Não é desmerecimento, somos latinos, mas é cultura latina pura. Poxa, eu me sinto obrigado, o cara já me ajudou, né, fazendo algo que não devia, agora eu vou fazer por ele. Isso é nítido conflito de interesses, tá? Vocês já ouviram falar do efeito Robin Hood? O que fazia o Robin Hood? Tira do rico para dar para o pobre. Isso aqui, no ambiente de trabalho organizacional, é o que mais motiva conflitos de interesse. Ah, não, a empresa está bem, o orçamento da Fundação ABC é maravilhoso, a gente falou agora há pouco aqui, não vai fazer diferença desviar um materialzinho ali, né? Tô vendo tanta gente se mexer agora, Vinícius, fica aí. Não, tô brincando, ninguém tá se mexendo, eu só tô tirando um sarrinho aqui. Mas olha só, né? Opa, andou para trás aqui? Desculpa. Tira do rico e dá pro pobre. No poder público isso tem, infelizmente, muito. Não vai fazer falta, não vai fazer diferença no caixa. Tem uma licitação aí, pô, vai comprar, vai vir um monte de material aqui, qual a diferença de levar um pouquinho para casa? Né? Esse é o chamado efeito Robin Hood. E olha só que interessante, eu deixei aqui, parece... eu acho que alguém já estava falando, mas não vai falar de vínculo de parentesco, conflito de interesse não tem a ver quando o marido e a mulher trabalham no mesmo departamento, né? Tem muitos programas de integridade ou programas que tratam o conflito de interesse nas organizações, único e exclusivamente do ponto de vista dos vínculos. Será que isso é importante? Será que isso é relevante? Né? É óbvio que é, mas não é só isso. Olha quantos motivadores que eu trouxe aqui para vocês. No slide anterior, acho, quando eu estava falando da definição, eu falei que muitos conflitos de interesse surgem do relacionamento profissional e não do vínculo de parentesco, afinidade, vínculo familiar. O que é isso? Né? Não sei se eu vou falar alguma realidade aí. Quantos de vocês que de tanto, né, trabalha há muito tempo, cria vínculos, cria amizade, sai de final de semana com um colega de trabalho, convida um colega de trabalho para ser padrinho de casamento? Cadê o vínculo familiar? Não existe aqui. Vocês concordam? Né? Eu vou ajudar o cara porque ele é padrinho do meu filho, é meu compadre. Compadre não é parente, a não ser que tenha algum vínculo de laço matrimonial ou de sangue. Certo? Mas quantas pessoas que, né, quantos conflitos que surgem, como eu disse a vocês, não exclusivamente dos vínculos familiares, mas por conta do relacionamento criado no ambiente profissional. E por conta desse relacionamento criado no ambiente profissional, a pessoa é levada a se comportar, né, de forma inadequada. Aliás, para quem está no poder público, como eu disse a vocês agora há pouco, né, o assédio, e não o assédio no sentido sexual ou moral, mas o assédio das pessoas, para que essas pessoas desviem os seus comportamentos, é muito grande, porque o nível de interesse, né, que está envolvido é muito grande dentro de uma organização pública. Então, o que leva, um dos motivadores pode ser o vínculo de afinidade familiar ou econômico, mas nem sempre ele está determinado pelos laços de sangue, pelos laços de parentesco. Às vezes são outros os fatores motivadores do conflito de interesse em relação às pessoas, certo? Agora, por último, a gente não pode deixar de falar, né? Porque em todas as situações anteriores aqui a gente viu pressão institucional, problema organizacional. Agora a gente tem sempre os chamados incorrigíveis. Tem uma pesquisa que diz que em toda organização, essa pesquisa ela oscila muito de tempos em tempos, mas de 5 a 10%, normalmente é 5, mas chegou até a 10%, tá? Dependendo
das instituições consultadas ou que são objeto da pesquisa. Mas vamos lá, vamos ficar com um número menor. 5% das pessoas em grandes organizações, de grande volume de pessoas, como é o caso aqui, são incorrigíveis. E muitas delas estão sob a gestão de vocês, infelizmente, né? São pessoas que não vão se comprometer com o código de conduta, podem participar do treinamento, então, da bobagem, puta, eu tô passando essa hora aqui, caramba, que chato, meu Deus do céu, eu quero mais é que o meu salário entre lá na conta, quando tiver uma oportunidade, eu vou mesmo desviar o material, porque, tem bastante coisa aqui, não vai fazer falta. Esse é o incorrigível, né? Esse, a gente tem que fazer o quê com esse sujeito, com esse indivíduo dentro de uma organização? Identificar, certo? Monitorar e agir. Desligar, afastar, se for o caso. Não dá para permanecer com o indivíduo com essas características dentro da organização. Os outros 95%, aliás, essa mesma pesquisa ela fala, 5 são incorrigíveis, 5 vão sempre agir de maneira cidadã, cidadania organizacional. 5% você não precisa nem se preocupar. Esse vai agir da maneira correta, independente de treinamento, independente de consequências que você, né, você não precisa nem comunicar para ele a política de consequências da empresa. Ele já vai agir corretamente porque é da índole dele e tal. E tem aí uma massa de 90% a 80% de pessoas que precisam ser capacitadas, certo? Precisam participar de treinamento, precisam ser orientadas. E os incorrigíveis? Esses daí a gente tem que identificar, eventualmente dar uma chance, se for ainda possível, se não, desvincular da organização, certo? Porque senão ele vai estar sempre motivado a se desviar e trazer prejuízo para o interesse da coletividade, certo? Como eu disse para vocês, eu fiz a lição de casa. Está aqui o regimento interno, né, um manual que vocês usaram aí para comunicação interessantíssimo, e eu trouxe aqui um destaque. O artigo 8º, parágrafo 2º do regimento interno de vocês, eu fiz a lição de casa, quero que vocês vejam se vocês vão fazer agora, hein, Rafa? Depois você já pode cobrar. Ele diz de quem é o dever de cuidar do programa de integridade ou de cuidar da integridade da organização. O que diz o parágrafo 2º? Né? Definido, a execução do programa de compliance será exercida por instância interna responsável. Está aqui a equipe, controladoria do Vinícius, Rafa, diretor, e a equipe que ajuda a gerenciar o programa de integridade da empresa, né? Com o envolvimento e apoio integral do conselho curador formado por profissionais. Aqui, o nosso presidente vindo aqui trazendo uma mensagem. É muito importante a mensagem da alta direção, como eu vou mostrar para vocês. Mas vocês têm um indicativo aqui de que a área de compliance é responsável por cuidar da integridade, né? Acho que outros palestrantes vão acabar abordando um pouco a estrutura do programa, acredito eu que esse é o objetivo, né, da semana de compliance, né, Rafa? Mas o primeiro importante pilar, a gente viu consagrado aqui hoje e isso me deixou bastante satisfeito. O Luiz Mário falando para vocês da importância da integridade, né, no dia a dia, na atividade de vocês. Então, o comprometimento da alta gestão, da alta administração, aqui representada pelo Luiz, né, mostra a importância ou o caminho certo do programa de integridade da Fundação ABC, né. Agora, e o compliance officer, né, o agente de integridade, o gestor, o responsável pelo departamento, né, ele é o quê? É dele a responsabilidade pela integridade da empresa? O que vocês acham? Estou caminhando para o meu encerramento. De quem que é o dever de compliance numa organização? Muito bom. De todos. Não só do gestor. De todos vocês. Todos são responsáveis pelo programa de integridade da organização. Né? Por isso a importância de consultar os documentos, de participar dos treinamentos, né, de trazer dúvida, pedir orientação para o departamento de compliance. A gente fala muito sobre essa função do departamento de compliance e de integridade nas organizações, que é a função consultiva. Né? Vocês não precisam ter receio, vocês têm os canais de comunicação para fazer denúncia, mas tem, com certeza, o departamento que é orientativo, que pode orientar muito vocês no dia a dia, para saber como se comportar, como agir. Né? Não só apenas o RH da empresa, mas o departamento de compliance, porque aqui eles estão responsáveis pela gestão de riscos. Ok?
da organização, os riscos de integridade, como eu mencionei para vocês. A semana passada, e aqui para encerrar minha apresentação, semana passada eu estava em Minas, num congresso que é organizado pelo Via Ética, é uma empresa aqui de São Paulo, faz um congresso já há 8 anos lá em Minas Gerais, eu já fui em quase todos, só faltei ano passado. E a Marcela Oliveira Ferreira Dias, a controladora geral do estado de Minas Gerais, auditora de carreira do estado de Minas Gerais, ela trouxe uma frase, eu pedi para ela, falei, você me permite tirar uma foto, ou usar sua foto, eu tirei a foto, depois fui pedir para ela, né? E fazer uma menção, porque eu achei muito interessante essa frase que ela usou na apresentação dela. Ser íntegro é ser leal ao cidadão. Para quem está no serviço público, né? E ela é oriunda, a Marcela, ela trabalhou numa fundação, uma organização social também que atende a saúde do estado de Minas Gerais, por isso eu achei bastante oportuno, né, essa fala dela, porque a formação dela, a atuação dela toda dentro do governo do estado foi numa fundação, numa OS, né, de atendimento dos serviços de saúde também de Minas Gerais. E ela trouxe essa frase que me marcou bastante, falei, eu vou levar essa mensagem para o pessoal da Fundação ABC. Né, acima de tudo, levando em consideração, né, os interesses que são tratados pela Fundação ABC, levando em consideração o serviço de saúde, que é um serviço de relevância pública, nada mais do que ser leal ao cidadão é o que importa, né? A integridade da organização, a integridade das pessoas e, em última análise, de vocês, né, está muito determinada pela lealdade ao cidadão, que é o usuário do serviço público, tá certo? Agradeço essa oportunidade aqui de falar com vocês, espero que essa mensagem chegue onde tenha que chegar, né, e que vocês tenham uma boa semana, né, tirem um proveito extraordinário desses 3 dias aqui de encontros, né, tenho certeza que vocês vão ter ótimas apresentações para poder contribuir com um serviço público de qualidade e eficiente, que é o mais importante que vocês precisam levar para a atividade de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Alexandre, pela sua participação, né, que contribuiu brilhantemente aí com o nosso evento. Né, em um gesto de agradecimento, convidamos aqui a colaboradora do Departamento de Compliance, a doutora Larissa Ribeiro, para entregar uma singela homenagem, uma placa de homenagem para o nosso palestrante Alexandre Guirão. Imagina. Sai um pouquinho de sala para eu já tá bem nervoso. Acho que é melhor se for ali na frente. A gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos só para o pessoal poder ir no banheiro, respirar, tomar um café, fiquem à vontade e retornamos daqui a pouquinho, tá bom, gente? Muito obrigado.